Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe quando você faz assim? Sabe? É um alívio, né? Geralmente a gente faz assim quando a gente fica aliviado ou descansado, né? Continuando no tema de descansar, nós temos várias formas de descansar, né? A gente tem várias formas de descansar, existem várias coisas que nos remetem a descanso. Alguém quer dar um exemplo para mim? O que te lembra descanso? Dormir. O que mais? Oi, fala alto aí que eu sou meio surdo, gente. Deitar? Deitar numa rede. Viajar. Férias. Praia. O que mais? São vários exemplos que a gente pode dar sobre coisas que nos remetem a descansar, não são? E vocês já fizeram tudo isso, não fizeram? Já dormiram, já deitaram numa rede ou numa cama, né? E geralmente quando a gente está cansado assim, mas está vendo que a noite está chegando, a gente pensa assim, daqui a pouco eu vou para a cama, vou dar aquela dormida e vou descansar, né? Ou uma semana carregada, cheia de trabalho, vai chegando o final de semana, né? Aí vai chegando o final de semana, a gente meio que vai criando assim uma expectativa. O final de semana vai chegar e eu vou descansar. Não é assim? Ou quando vai chegando as férias, também, mesma coisa. São várias situações que nos trazem essa ideia de descanso. E como eu disse, todos nós já fizemos isso, não fizemos? Mas vocês continuam cansados, não continuam? A gente continua cansado. E até tem uma frase que eu escrevi aqui, que é assim, a gente não se cansa mais, a gente só não se cansa mais, por quê? Sabe por que que a gente não cansa mais? Porque a gente não descansa. O sentimento que nós temos é que nós vivemos cansados, não é? Não é esse sentimento que a gente tem? Que a gente vive cansado? Não é? Quem já acordou cansado? Eu já acordei cansado. Levantei e falei assim, eu preciso deitar. Aí meus filhos, por quê, pai? Eu estou cansado. Mas você acabou de levantar. Falei, pois é, tem coisa que criança não entende ainda. Porque criança acorda numa disposição só, né? Por quê? Porque o cansaço físico, ele é menor do que o cansaço mental. O cansaço físico, ele é muito menor que o cansaço mental. E quanto mais a gente vive, mais cansado a gente fica, não é? Ou quanto mais a gente não sabe viver, mais cansado a gente fica. Aí está a diferença. Aqui eu começo a entregar o segredo. O problema não é viver demais. O problema é não saber como viver. É por isso que a gente cansa. Porque a gente deixa a nossa mente sobrecarregada. O primeiro texto que eu li na abertura, né, já nos dava uma dica, o texto de Mateus, eu vou repetir agora, para ficar na mensagem também, Mateus capítulo 11, versículos 28 até 30, que diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, assim como a gente cantou agora mesmo, que Jesus é manso. E vocês acharão descanso para a sua alma, que a gente cantou hoje também. Em teus braços é o quê? É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observa que nesse texto Jesus já falou que o descanso é para a alma,
Porque Jesus sabe que a alma cansa mais que o corpo. Jesus sabe que a cabeça deixa a gente mais cansado do que o nosso físico, do que o nosso corpo. A gente pode até descansar o corpo, mas se a gente não conseguir descansar a cabeça, a gente continua se sentindo cansado, não é verdade? E isso acaba afetando daí nosso corpo do mesmo jeito. E aí, o outro texto que eu quero trazer para completar esse texto de Mateus é o tão famoso Salmo 37:5. Todo mundo sabe de cor. Eu tenho certeza que todo mundo sabe ele de cor. Você pode não lembrar. Por isso que você está abrindo a Bíblia. Mas a hora que você lê, você vai falar assim, eu sabia. Salmo 37, verso 5. Viu? Está todo mundo fazendo aquela cara. Ah, não é que eu sabia mesmo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Para mim, apesar de não falar de descanso, esse é um texto, talvez seja o texto mais chave para nós falarmos sobre descanso. Porque, mas pastor, você acabou de ler Mateus 11, 28 a 30, e lá Jesus está literalmente falando para ir até ele, que daí a gente vai sentir descanso. Como que esse daqui é mais chave? Sim, porque, entenda, muitas pessoas não sabem o que é ir até Jesus. Muitas pessoas não entenderam ainda o que é ir até Jesus, para receber esse descanso que ele fala. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Muitas pessoas não sabem como ir até Jesus. E vão muitas vezes de forma errada. Muitas pessoas procuram descanso de diversas formas e não conseguem descansar. Não conseguem fazer assim, e de fato falar assim, estou descansado, estou descansada, estou aliviado, estou aliviada. E esse texto de Salmo 37, ele dá a chave, que é entregar. E essa é a dificuldade que 99% dos seres humanos têm. A dificuldade para entregar as coisas. Já perceberam como a gente tem dificuldade de entregar as coisas? A gente tem uma facilidade tremenda de receber, não tem? Até problema, a gente tem uma facilidade tremenda de receber. Mas entregar, a gente tem uma baita dificuldade. Até problema. Olha que coisa incrível. O ser humano tem facilidade de receber problema e tem dificuldade de entregar problema, que deveria ser uma coisa ao contrário, né? A gente deveria ter dificuldade de receber problemas e facilidade de entregar problemas. Mas a verdade é que a gente vive o contrário. E tanto problemas quanto várias outras coisas nós temos dificuldade de entregar. Até quando a gente fala e ora e canta, que a gente vai entregar tudo para Deus, a gente nem sempre está agindo dessa forma. A gente nem sempre age conforme a gente canta, já perceberam? Eu já desafiei várias pessoas várias vezes. Eu falei assim, em vez de cantar a música, experimenta ler ela uma vez. Você vai ver como vai pesar. Experimenta fazer isso um dia. Pega uma música, e em vez de cantar ela, leia ela. Leia ela. Você vai perceber como a música vai ficar 100 vezes mais pesada. Porque quando a gente canta, dificilmente a gente presta atenção no que a gente está cantando. Dificilmente a gente presta atenção. Mergulha na letra para você ver como vai ficar mais difícil. Cada frase. Tem músicas, tem louvores que
vou ser bem honesto para vocês, que eu já fiz, já coloquei isso em prática, e cada frase que eu lia, eu tinha que parar. De tão difícil que ficou. Cantar ela era a coisa mais fácil do mundo. Mas quando eu comecei a ler, cada frase se tornava cada vez mais difícil de continuar. Porque muitos louvores, eles vão falar justamente disso, de entregar. E aí a gente começa, quando a gente está lendo ali, a gente começa a pensar se de fato a gente faz aquilo ali, e a gente começa a perceber que a gente não está fazendo. Muitas coisas a gente não está fazendo. E entregar a nossa vida ao Senhor, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Gente, isso é difícil muitas vezes a gente entregar um problema. Quem aqui tem um problema? Vocês têm um problema? Ou mais, né? Vocês gostariam de se livrar dele? Gostariam? Mesmo? Se você pudesse pegar esse problema simbolicamente, entregar esse problema assim, você entregaria? Fácil. Fácil. Se eu te falar, se fosse tão fácil, você já teria feito. Aí você vai me responder assim, mas pastor, não é tão simples assim. Esse é o problema, é que você complica. Agora, se é difícil entregar um problema, imagina entregar o controle da sua vida. Se nós não conseguimos abrir mão de uma coisa, quando é que a gente vai conseguir abrir mão do controle da nossa vida? Ficou um pouquinho mais difícil, não ficou? Só que a chave do salmista é essa: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Aí sabe o que você pode fazer? Descansar. Simples, não é? Não. Porque os 2 primeiros passos são muito difíceis. Os 2 primeiros passos são muito difíceis. Você conhece alguém que você poderia entregar o controle da sua vida para essa pessoa? Tirando Jesus, lógico. Você conhece alguém que você podia falar assim, ó, simbolicamente, esse aqui é o controle da minha vida, toma, eu confio em você. Você conhece alguém que você poderia fazer isso? Não, né? Mas para Jesus, você deveria ter essa confiança. Para Jesus, você deveria ter essa confiança. Vamos abrir a palavra, Salmo 121. Salmo 121, ele faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos de Peregrinação. Que eram salmos que eram usados para serem cantados durante os períodos de peregrinação do povo de Deus. As principais festas judaicas eram sempre realizadas em Jerusalém. Só que muitos judeus viviam fora de Jerusalém. Então, quando acontecia uma festa, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, festa da colheita, Pentecostes, enfim, quando aconteciam essas festas, eles saíam das cidades onde eles viviam e iam para Jerusalém. Esse trajeto era uma peregrinação. E durante as peregrinações eles iam recitando então esses salmos, né? E é interessante porque esse Salmo 121, então ele era um salmo que era
era usado justamente para ser declarado, para ser cantado, enquanto eles iam para Jerusalém, né? Cidade santa, cidade de Deus. E aqui nós vamos ler, nós vamos perceber então algumas coisas bem importantes. Vamos lá, Salmo 121. Diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Amém. Então, temos aqui um salmo, uma oração, um hino, em que era costumamente declarado enquanto o povo estava em peregrinações. E aqui eles já começam a declarar justamente a confiança deles em Deus. E olha que interessante, eles não viviam em Jerusalém, mas eles iam para Jerusalém na certeza, na fé do Deus que eles tinham. Assim como nós não vivemos aqui, literalmente não vivemos aqui na igreja, nós vivemos cada um na nossa casa, mas nós fazemos o caminho para cá na certeza de que temos um Deus e que lá nós vamos invocar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus. Amém? Amém. E com esse salmo, que tem 8 versos, eu quero colocar aqui justamente 8 razões para que nós possamos confiar em Deus. Cada salmo nós vamos ver aqui um motivo de que nós podemos confiar totalmente em Deus. Amém? Amém. Primeiro salmo então, Salmo 121, que diz: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que quem escreveu o salmo, ele com certeza passou ou estava passando por uma situação bem difícil quando ele escreveu esse salmo. Porque ele inicia o salmo já declarando essa questão do socorro, do pedido de ajuda, assim como nós também vivemos muitas vezes. E quando ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente precisa lembrar o que o monte simboliza para o povo naquela época. Primeiro, os templos eles eram construídos nos altos dos montes. Os templos eles eram sempre construídos nos altos dos montes. E antes dos templos, quando se erguia um altar para levantar uma adoração a Deus, para levantar uma oferta para o Senhor, o altar era sempre também feito no alto dos montes. Ou seja, olhar para os montes significa: estou em busca de olhar para Deus. É a referência de olhar para Deus, assim como a gente sempre usa essa simbologia de olhar para cima, olhar para o céu, não é verdade? Todas as vezes que a gente quer um socorro de Deus, para onde que a gente olha? Senhor, não é? A gente olha para cima. Da mesma forma, o salmista sabia que o socorro dele estava em Deus. Mesmo fazendo a pergunta, ele já estava olhando para quem poderia socorrê-lo. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, para onde a gente olha? Ou para onde a gente deve olhar?
Muitas pessoas, quando passam por uma situação difícil, primeiro ela pensa, o que eu tenho que fazer? Como que eu posso resolver isso? E depois ela fala, Senhor, abençoa isso para que funcione, para que dê certo. Já perceberam? Deu um problema. Ah, já sei. Eu vou tentar resolver desse jeito. Aí depois a pessoa vai para Deus e fala, Deus, abençoa para que a minha solução dê certo. Entendeu? Ao invés de primeiro olhar para Deus e falar, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para que eu possa resolver isso daqui. Entrega primeiro para o Senhor. Olha primeiro para Ele. Olha primeiro para Ele. Porque Ele já começa a dar a direção. O salmista ele já começa. Eu começo olhando para a solução. Eu estou com um problema. A primeira coisa que eu faço é olhar em direção à solução. Eu olho para Deus. Eu olho para os montes. Eu viro os meus olhos em direção àquele que pode me socorrer. Então, primeiro ponto, o nosso socorro está em Deus, amém? Segundo ponto, verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Parece repetitivo, mas não é. Olha o que o salmista declara, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No verso 1 ele já estava olhando em direção ao Senhor. No verso 2 ele declara que vem do Senhor. Então não se trata apenas de entender que o nosso socorro vem de Deus, mas também de entender que o socorro de Deus, ele é certo. O socorro de Deus é certo. E quando eu li esse texto, eu não deixei de lembrar de Jó. Preguei sobre Jó, né? E eu me lembrei daquela parte em que Jó questiona Deus, Jó pergunta para Deus, e Deus responde para Jó, aonde você estava quando eu fiz tudo? Lembram? Quando Deus vira para Jó e fala assim, Jó, aonde você estava quando eu fiz tudo? Aonde você estava? E aqui o salmista ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Em outras palavras, não adianta eu querer questionar Deus, porque é Ele que sabe das coisas. Foi Ele que fez céus e terra. E quem faz céus e terra é capaz de resolver um problema meu, não é? Quem fez tudo sabe resolver um probleminha, não sabe? Mas nos falta muitas vezes a confiança para entregar para Ele. Talvez porque a gente esquece o que Ele já fez, né? Talvez porque a gente se esqueça desses princípios básicos, o princípio básico que Deus deu para Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz tudo, Jó? Você acha que eu não sei de alguma coisa, Jó? Jó, eu existo desde o princípio, Jó. Você está questionando um negócio aí, ó. Lá atrás, no princípio eu fiz céus e terra. Eu fiz tudo, Jó. Se tem alguém que sabe das coisas, sou eu. E mesmo a gente sabendo disso, nos falta a confiança de entregar a nossa vida para Ele. Nos falta essa confiança, essa certeza, que o salmista está declarando aqui no verso 2. Eu não apenas sei que o meu socorro vem do Senhor, mas eu sei que o socorro é certo. Porque aquele que fez céus e terra certamente sabe cuidar
da minha vida, sabe resolver o meu problema, vê a minha situação e sabe cuidar de mim. 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Tudo, irmãos, tudo está debaixo dos cuidados do Senhor. Deus é soberano. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso que Deus é soberano? Se nós cremos que Deus é soberano, sabe o que significa soberano? Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Soberania é controle absoluto. Você sabe o que é controle absoluto? É não ter absolutamente nada fora do controle dele. O problema é às vezes a gente achar, como eu já escutei muitas vezes isso, e pelo amor de Deus, não falem nisso. E não creiam nisso, que eu vou falar agora. Como muitas vezes eu já perguntei para a pessoa me passar um problema, só que naturalmente, muitas vezes, o problema chega no pastor, sabe quando? Sabe quando? O problema já nasceu, cresceu, engordaram o problema, ele já casou, o problema já casou, já tem filho, o problema, ou seja, o problema já está enorme. Muitas vezes as pessoas vão, não, eu vou conseguir, sabe assim? Eu vou conseguir, e ele só vai crescendo. Eu vou conseguir, e ele só vai crescendo. E não que você tenha que trazer todos os problemas para mim, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo assim, se para mim chega assim, eu imagino para Deus. A gente vai deixando a coisa desenrolar, a gente vai deixando a coisa crescer, ao invés de chegar para Deus. Aí o que eu falei para vocês, nunca dizerem, se vocês já disseram, não digam mais. Se nunca disseram, não voltem a dizer. É aquela famosa frase assim, ah, pastor, Deus tem tanta coisa grande para se preocupar. Você acha que ele está preocupado com esse negocinho aqui? Quem já disse isso? Mas muitas vezes a gente já pensou assim, não pensou? Que Deus tem coisa mais importante para se preocupar, isso aqui é problema meu. Deixa eu te falar um negócio. É certo que tem muitas coisas que Deus colocou a cargo de nós fazermos, é a nossa parte, não é? Mas isso não significa que Ele não se preocupa com esses problemas. O que nós não podemos esquecer é que a questão não é se Deus está preocupado ou não com esse determinado problema seu. A questão é que Deus está preocupado com você. E se o problema vai te trazer algo ruim, automaticamente Deus está preocupado, porque Ele se preocupa com você. Entendeu a diferença? A questão não é o problema, a questão é você, eu, nós. Como eu disse esses dias, acho que foi na quarta-feira, eu não lembro se foi na quarta ou se foi no domingo, mas como eu disse, muitas vezes nós damos tanto crédito para o problema que nós acabamos nos tornando um problema maior do que o problema que a gente tem. Sabe quando alguém vem e te conta um problema e você se compadece da pessoa, certo? A pessoa vem e te traz um problema, você se compadece da pessoa. E você ora por mim, você ora comigo? Sim, vamos orar juntos.
e daqui a pouco a pessoa vem de novo e, aquele problema. Sim, estamos orando por esse problema. Mas você tem feito algo? E aquilo vai se arrastando, sabe? Já viram isso? Quando aquilo vai se arrastando, e daqui a pouco você está mais incomodado com a pessoa do que com o problema dela? Porque você sabe que essa pessoa já deveria ter resolvido esse problema, ou ela já deveria ter parado de se preocupar com esse problema, mas ela não larga o problema, e agora a pessoa se tornou um problema maior para você do que o problema dela? Entenderam? É quando a pessoa não consegue largar o problema e ela acaba se tornando pior que o problema. E por que ela não larga? Porque ela não confia. Não confia de fato que Deus pode resolver, que Deus pode solucionar. Ou que Deus pode dar o descanso mesmo com o problema continuando. Existem coisas, irmãos, que Deus vai resolver, existem coisas que Ele vai deixar continuar e Ele quer que a gente aprenda a lidar com isso. E isso não é falta de fé, isso não é falta de vitória. Senão a gente teria que considerar que algumas pessoas da Bíblia, alguma coisa está errada. Quer ver um exemplo? Paulo. O que Paulo fez? Uma das coisas que Paulo fez, vocês vão lembrar por causa do que a gente está falando. Paulo diz que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse dele um espinho na carne, não foi? E depois de 3 vezes que ele orou, Deus respondeu. E qual foi a resposta de Deus? Qual que foi a resposta de Deus para Paulo? Minha graça te basta, que significa? O que significa a minha graça te basta? A resposta é não. Traduzindo, é não. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Ele orou pela 2ª vez, ele orou pela 3ª vez, e a resposta de Deus foi não. A minha graça te basta. Você pode viver com isso aí. E digo mais, você precisa viver com isso daí. Foi o que Deus falou para Paulo. Você não só pode viver com isso, como você tem que viver com isso. Para que você não seja orgulhoso. Não é isso que está escrito? Para que você não seja orgulhoso. Existem coisas na nossa vida que é justamente para nos tratar. E isso não pode interferir a nossa confiança em Deus. Vocês já imaginaram, se todas as vezes que acontece uma coisa ruim com a gente, se todas as vezes que acontece algo que a gente não queria que acontecesse, se a gente perdesse a nossa fé, se a gente se abalasse? Já imaginaram isso? Eu já tinha dado tchau para vocês já. Esse ano eu tinha dado tchau para vocês. A gente já deu. Nós temos que ter uma convicção da soberania de Deus. Nós temos que ter uma convicção tão grande de que Deus está sob o controle de tudo, para que nada que aconteça nas nossas vidas abale a nossa fé. Confiança não é uma coisa que pode oscilar, irmãos. Não é uma coisa que pode oscilar. Talvez oscile com relação ao ser humano. Existem pessoas que eu tenho certeza que vocês já confiaram demais e que hoje vocês não confiam mais porque alguma coisa aconteceu. Porque a pessoa traiu a tua confiança. É ou não é verdade? Com certeza, todo mundo aqui, com certeza, já confiou em alguém algum dia que hoje não confia mais, porque alguma coisa aconteceu. Certo?
Aí vem a pergunta: quando foi que Deus fez algo para atrair a nossa confiança? Nunca. Por mais questionável que sejam os acontecimentos, Deus nunca fez nada para atrair a nossa confiança. Por isso nós podemos declarar e ter a certeza de que podemos confiar totalmente em Deus. Então, por que nós não entregamos de fato as nossas vidas inteiramente nas mãos dele? Para que a gente possa descansar. Mesmo acontecendo tudo o que acontece na nossa vida. E a gente percebe a diferença de quem confia e quem não confia. Por pessoas muitas vezes que ficam desesperadas por coisas pequenas, por coisas banais, ou por coisas que talvez nem sejam tão pequenas, mas que demonstram uma falta de confiança em Deus. Então nós temos que crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, ou seja, Ele está sobre o controle de tudo. Verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus está alerta, e está alerta sobre a minha vida, Ele não está alerta só sobre outras coisas que estão acontecendo. Por mais sérias e graves coisas que estão acontecendo pelo mundo, Deus está olhando para você. Ele não tira os olhos de você. Ele está alerta em tudo, em todos e em todo tempo. Deus, Ele nunca tirou os olhos de você. E se em algum momento você achou que Deus estava afastado de você, pensa de novo, olha de novo. Porque Deus nunca se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Ele nunca se afasta de nós. Então, o 4, Deus está sempre alerta ao que acontece na minha vida e também na sua vida. 5, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. 5, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Amém? Amém, Ele está perto. Ele não só está de olho. Sabe, Deus não é aquele cara que está longe, lá em cima, longe. Deus é um Deus de perto. Jesus declarou isso: eu estou indo, mas vocês não ficarão sozinhos. Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Não é um cara que está longe só dando ordem, mandando e julgando, como muitos pensam. Ah, estou passando por isso porque eu errei, porque eu pequei. Deus está me castigando. Nunca na Bíblia você vai ver Deus castigando. Não existe castigo da parte de Deus. Existe justiça, que é muito diferente de castigo. Castigo e justiça são duas coisas completamente diferentes. Deus não é um Deus de castigo. Deus não castiga ninguém. Deus é um Deus de amor. É claro que o amor disciplina. Faz parte do amor disciplinar. Mas disciplina é cuidado. Não é castigo. Amém? Nós temos um Deus de perto e não de longe. 6. Deus, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus é um Deus de todos os momentos. Não é só de alguns momentos. Infelizmente, alguns acreditam que Deus estava mais próximo deles em algum período da vida, em outros não. Por causa das experiências. É um sério problema do ser humano querer julgar a sua vida pelas suas experiências. E achar que Deus estava mais próximo ou gostava mais de mim quando aconteciam certas coisas comigo do que em outros momentos. Deus não é um Deus de alguns momentos, Deus é um Deus de todos os momentos.
Experiências, irmãos, nós temos várias experiências na nossa vida e vamos viver muitas experiências. Talvez os momentos mais difíceis são quando nós vamos ter as melhores experiências. Se nós pegarmos até biblicamente, as coisas mais inacreditáveis que aconteceram foram em momentos difíceis, não foram em bons momentos. Não é? Quando que o mar se abrir, não é uma coisa incrível? Não é? Mas quando que isso aconteceu? Foi num momento legal? Foi num momento bom? Não, foi num momento terrível. Foi num momento desesperador. O povo estava se sentindo completamente acuado, o povo estava olhando para aquele exército egípcio vindo e falando, já era. A gente não tem para onde correr. De um lado é deserto, não dá para andar. Do outro lado é montanha, não dá para ir. Aqui é mar. O único lado que sobrou, tem um exército vindo. A gente está cercado. Aí vem o quê? Milagre acontece quando a gente não tem mais para onde correr. E eu alerto muitas vezes as pessoas, assim, se você está orando por um milagre, toma cuidado, porque milagre geralmente só acontece quando não tem mais para onde correr. Mantenha sua fé e sua confiança em Deus, amém? Um Deus de todos os momentos. 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós temos um Deus que protege. Nós temos um Deus que guarda, um Deus que cuida. Ele é Pai, gente. Ele é Pai. Jesus declara isso, enfatiza isso. Ele é Pai. Pai tem essa responsabilidade. Não que todos os pais sejam assim, mas o modelo de pai que é o Senhor, aliás, né? Domingo que vem, Dia dos Pais, né? O modelo de pai que é o Senhor, ele é um pai guardador, protetor. Alguém que te guarda, alguém que te protege. Alguém que cuida de você, te livra do mal. Amém? Amém. E o 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? O cuidado de Deus, ele é em todos os momentos e em todos os lugares. Entrada e saída, que quer dizer começo e fim. Entrada e saída. A gente pode se referir até com a nossa entrada na vida e a saída na vida. Desde a sua concepção, assim como o Salmo 139 diz que Deus, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Desde a nossa concepção até o nosso último dia, a nossa entrada e a nossa saída dessa terra. O Senhor, Ele guarda as nossas vidas, Ele cuida de cada um de nós. Todos os nossos passos estão sobre o cuidado, sobre a supervisão do Senhor. Amém? Amém. Louvor podia vir aqui, por favor? Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Se nós temos um Deus que nos guarda, se nós temos um Deus que cuida de nós, se nós temos um Deus atento, é uma pergunta, gente, não é uma pergunta retórica. O que nós devemos temer? Nada. Nada. Agora, com certeza, o que nós não devemos temer
é de entregarmos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. É de entregarmos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Um menininho pequenininho, um dia ele chegou para o seu pai e ele perguntou assim: pai, o que é ter fé? O que é ter fé? E o pai virou para o menininho e falou assim: filho, ter fé é confiar totalmente. O pai percebeu que o filho ficou atento à resposta, mas que a resposta não foi 100%. Aí o pai virou para o filho e falou assim: filho, no momento certo, você vai entender. Calma, eu vou te explicar, mas não vai ser só com palavras. Um dia, o menininho estava no quarto dele, ele morava num sobrado, ele estava na parte de cima da casa, e apagou a luz, acabou a luz. O menininho ficou com medo por causa do escuro, e ele começou a chamar o pai. Pai, tô com medo. E o pai, debaixo da escada, ele falou: filho, vem até a escada, vem até o topo da escada. E o filho veio. E o pai virou para o filho e falou assim: filho, o pai está aqui embaixo, o pai está debaixo da escada. Pula, que eu te pego. E o filho falou para o pai: pai, está escuro, eu não estou enxergando nada. Eu estou com medo, eu não estou enxergando. O pai falou para o filho: filho, você está ouvindo a minha voz? Tô, pai. Você confia em mim? Confio. Então pula, porque eu não vou deixar você cair. O filho pulou. O filho pulou e o pai, logicamente, pegou o filho nos braços. E o filho agarrou o pai, abraçou bem o pai. E o pai disse para o filho: filho, por que você pulou? E o filho disse: porque eu sabia que você estava aí e que você ia me pegar. E o pai disse para o filho: filho, isso é ter fé. Isso é ter fé. Você pode estar no escuro. Você pode estar no escuro. Você pode não estar vendo o seu próximo passo. Mas se você confia em Deus, e se você ouve a voz dele, você sabe onde ele está. Se você confia nele, você ouve a voz dele, você sabe onde ele está. E você pode se jogar. Você pode se entregar. Porque ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Queria te convidar a ficar em pé.